senhor Júlio Grilo. Eu gostaria aqui de franquear a palavra aqui ao senhor Júlio Grilo. Bom, novamente, bom dia a todos, tá? As reuniões têm sido bem mais rápidas do que na minha época, tá? Eu gostaria de me apresentar, eu sou Júlio Grilo, vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco, fui conselheiro na Câmara de Atividades Minerárias por muitos anos, fui também conselheiro no plenário do Copan. É, eu queria falar com vocês hoje aqui sobre um assunto que tem me preocupado muito e que tem tomado muito do meu tempo, que é a vulnerabilidade dos sistemas de disposição de rejeitos frente aos eventos extremos decorrentes da crise climática. Tá? Eu vou ler aqui um pedacinho. Na quarta-feira, nós tivemos, quarta-feira agora, dia 25, uma reunião em que foi feita uma avaliação pelo coordenador geral de Ciência do Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Márcio Rojas, em que ele diz: os impactos da mudança do clima que o Brasil vai sentir serão muito mais severos do que a média global. Ele afirmou isso na quarta-feira no Museu de Astronomia no Rio de Janeiro. Muito bem. E ele cita ali o IPCC e as projeções do IPCC, dizendo que, de acordo com o órgão científico global, a tendência de aumento na frequência e na intensidade de ondas de calor, precipitações em curto períodos, entre outros extremos climáticos, conforme o cenário de aquecimento global. Muito bem. É, eu queria, então, mostrar alguns dados aqui mais recentes do que são esses fenômenos, eventos extremos, do ponto de vista de precipitação. Nós tivemos em Ligúria, na Itália, 740 milímetros em 12 horas, ou 883 em 24 horas. Tivemos em Petrópolis, em março de 22, 547 milímetros em 24 horas. Em Zhengzhou, na China, em julho de 22, nós tivemos 644 milímetros em 24 horas. No caso de Zhengzhou, é uma coisa interessante. Essa é uma região mais seca, em que essa precipitação ela equivale a mais do que a média de precipitação anual em um único dia. Eles foram calcular a taxa de recorrência dessa precipitação e deu que foi uma recorrência de 154 mil anos, do ponto de vista de erosividade, que é uma coisa que nós não calculamos no Brasil para esses fenômenos e que deveríamos calcular. Bom, agora esse ano, já em fevereiro, em Bertioga, tivemos 478 milímetros em 8 horas, 683 milímetros em 24 horas, em Cabralha, 417 milímetros em 12 horas, e em Beihai, na China, 600 milímetros em 24 horas, e ali para frente, vai um monte de números assim, quer dizer, não apenas está aumentando a intensidade da precipitação, como está aumentando a frequência de fenômenos extremos. Tá? Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, num prazo de 20 dias, eventos extremos de precipitação de chuva em 3 locais completamente diferentes do planeta. Em Nova York, na Líbia e em Porto Alegre. Tá? E eu estou dizendo isso tudo para mostrar para vocês o seguinte: precipitações acima de 450 milímetros, 500, 600, estão ficando normais, estão virando o novo normal. Nós temos que nos preocupar com isso. Aí, recentemente, nós fizemos um pedido, o Fórum Permanente São Francisco fez um pedido via Assembleia Legislativa e a FEAM respondeu que os vertedouros das nossas barragens são calculados, no caso de chuvas decamilenares, para até 350 milímetros de precipitação num dia. E no caso de PMP, precipitação máxima provável, até um máximo de 400 milímetros. Isso quer dizer o seguinte: nem uma única das nossas barragens ou pilhas de rejeito resistem a um desses eventos extremos que já estão aí. Não são mais uma conjectura.
Estou preocupado com isso. Conseguimos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, conseguimos levar o Claudinei da ANM, levamos aí uma representante da FEAM, e realmente não tem nada que se possa dizer. O que se pode dizer é o que o Paniagua me disse numa reunião lá na Defesa Civil, que ele virou para mim e falou o seguinte: mas isso está previsto e contemplado no artigo 24 da Resolução 095 de 22. Eu disse para ele, claro, tá, eu sei, eu participei disso aí, eu trabalhei no anexo dessa resolução, representando a sociedade civil, tá? Só que naquela época nós não tínhamos essa preocupação e que agora ela é urgente. E a fórmula de cálculo das chuvas decamilenares já se mostrou o seguinte: ela não resiste aos eventos extremos. O artigo 24 da Resolução 095 tem que ser alterado. Simultaneamente com isso, os procedimentos internos da SEMAD e da FEAM têm que ser alterados. E as empresas têm que ter vamos dizer assim, uma ação proativa do ponto de vista de preparar esses nossos sistemas de extravasamento de águas pluviais. É chato ter que dizer isso. Então, assim, é desagradável fazer essa lembrança, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que é que podem ser as consequências destas chuvas e de fenômenos como a erosividade das chuvas sobre as nossas barragens de rejeitos ou pilhas de rejeitos. Se por acaso uma chuva como essas que eu apresentei os números aí anteriormente cair na bacia, a montante das barragens da Kinross em Paracatu, nós perderemos o Rio São Francisco de Paracatu até o Atlântico, provavelmente por um século, porque essa barragem tem arsênio, cianeto e mercúrio, e o arsênio ele não se transforma na natureza, ele continua sendo um veneno, tá? Se essa chuva cair numa bacia montante da represa de Caldas, nós vamos julgar material radioativo lá em Buenos Aires. Nós vamos pegar captações de água do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e julgar material radioativo nelas. Se isso cair a montante da bacia da barragem de Casa de Pedra, nós vamos matar umas 3.000 pessoas. Quer dizer, isso tem que ser objeto de discussão rápida, responsável, não pode ser postergada. Eu entendo que um Conselho de Política Ambiental do Estado tem a função de discutir política ambiental. Neste caso, a Câmara de Atividades Minerárias, fazendo parte deste conselho, tem que colocar esse assunto na mesa. Todo mundo tem que discutir com isso com um senso de urgência e responsabilidade. E gostaria de acrescentar no final também outra coisa desagradável, vocês me desculpem já de antemão. Mas um conselheiro, seja ele da sociedade civil ou do Estado, quando participa de um conselho como esses, ele está como um servidor público. E a Lei de Crimes Ambientais de fevereiro de 98 diz claramente que o servidor público que por ação ou omissão participar direta ou indiretamente de um crime ambiental será responsabilizado civil e criminalmente. Então, eu quero com isso apenas fazer um alerta para que os conselheiros não pensem que isso é um problema dos outros. Isto é também um problema da Câmara de Atividades Minerárias. Tá bem? Me desculpe pela forma como eu coloquei isso, mas a intenção é suscitar em vocês um sentimento de urgência e de importância no trato dessa questão, que é a vulnerabilidade dos nossos sistemas de disposição de rejeitos frente aos eventos extremos decorrentes da crise climática. Muito obrigado, era o que eu queria dizer. Um abraço a todos aí. Obrigado, Sr. Gil Grilo. Devolvo a palavra aqui. Alguma manifestação ainda em relação ao item 11, assuntos gerais? Conselheiro Cícero pela ANM, pois não, conselheiro? Tudo bem, só para fazer umas considerações em respeito aqui a manifestação do senhor Grilo, né? Anotei aqui duas palavras importantes que ele falou no final: senso de urgência e responsabilidade. A responsabilidade, entendo eu, que era de todo
do setor. É do setor privado, é do setor público, é da academia, da ciência, na medida que tem que ser desenvolvidas novas técnicas de construção de barragens, de gerenciamento de rejeitos, como veio aí nos últimos anos, o pilhamento drenato vem avançando bastante. Enfim, a responsabilidade é de todos, não é apenas desse conselho, né? E também falando da responsabilidade, quando se coloca um assunto, aqui eu ainda falo como geólogo, engenheiro geólogo, o, o senhor Grilo colocou assim corretamente o posicionamento de uma visão desses eventos climáticos extremos. Ele citou o IPCC e outras instituições e colocou o ponto de vista do IPCC. Mas neste tema de eventos climáticos extremos, o outro lado da moeda, que é muito mais difundido na comunidade geológica e tudo, que esses eventos não são previsíveis. É claro que nos projetos de construção de pilhas, de barragens de rejeito, tem que ser considerado os eventos extremos, mas eles não são previsíveis, como colocou o colega Grilo. Então, assim, para a população que nos ouve, essa palavra minha aqui é mais de trazer um outro ponto de Me vista, desculpa, eu não coloquei previsíveis. Eu disse que eles vão ocorrer, a gente não sabe quando e onde, né? mas eles Porque vão se, ocorrer. Não é assim, não tô. Esse só eu ano, gostaria de inclusive, só, Senhor não, Júlio, eu assim, vou pedir a gentileza para que o senhor deixe a fala do colega, do conselheiro Cícero, e depois a gente avalia a necessidade de uma devolutiva da palavra, caso necessário, tá, senhor Júlio? Pois não, conselheiro Cícero, pode encerrar a fala. então eu fui interrompido, deixa eu retomar o raciocínio. Quando ele colocou que os eventos estão cada vez mais recorrentes, está pressupondo uma certa previsibilidade. A gente não pode falar que eles estão mais recorrentes ou menos recorrentes, se eles são, por definição, imprevisíveis. Se o Sol soltar um pouco mais de energia, o clima da Terra muda o tempo todo. Se um vulcão entrar em erupção, como aconteceu várias vezes, o Tora Bora, entre outros vulcões, até no final do século XX, a gente teve alteração da temperatura global. A gente não consegue prever quando o vulcão vai entrar em erupção. A gente não consegue prever, por exemplo, essas chuvas que tiveram aqui em janeiro de 2020, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Zona da Mata, chegaram a chover 300 milímetros no dia. O normal é chover 200, 250, 300 milímetros no mês inteiro. Isso foi a chuva de um dia. Então, passou assim, só uma crítica geral, um certo alarmismo. Não temos que ficar alarmados com essas coisas. E chamar a atenção que isso foi a responsabilidade de todos. A gestão dos resíduos, a geração de conhecimento, difundir o conhecimento, como está acontecendo com o empilhamento drenado. Está se tornando comum, está se tornando rotineiro, estão sendo desenvolvidas novas técnicas e está sendo aprimorado. Então, concordo sim, é responsabilidade desse conselho discutir esses assuntos, mas não só do conselho, é de toda a sociedade. Tá bom? Queria deixar aqui essas considerações e passar essa ideia não tão alarmista, ou seja, o outro lado da moeda. Muito obrigado. Senhor Júlio, eu já identifiquei aqui, eu vou avocar aqui em momento futuro o artigo 46 do regimento e vou franquear a palavra como convidado. O senhor, em louvor ao debate, né, e ao tema, né, acho que isso tem que ser privilegiado, mas antes disso eu vou oportunizar aqui a palavra ao conselheiro senhor Geraldo Pelaceng para que ele possa usar da palavra. Pois não, conselheiro. E aí, pessoal, bom dia a todos. Geraldo Guimarães, né? Eu sou engenheiro de Minas e geólogo também. Eu gostaria primeiro de agradecer aí o alerta do senhor Júlio Grilo, né? Isso é uma coisa que a gente tem acompanhado, né? Principalmente quem é da área da mineração tem acompanhado, né? E a questão da responsabilidade é muito importante, isso aí concordo também, não tem como ninguém delega isso, né? Não tem como transferir. Responsabilidade é uma coisa que a gente tem que assumir e fazer, né?
Também concordo, né, com o profissional da área, né, da questão da imprevisibilidade. Isso é muito importante, eles têm que ver isso. Bom, só que tem um problema, né, que eu vejo. Está acontecendo. Esse é que é o problema. E por ser imprevisível, nós podemos ter, quer dizer, eu não gostaria de falar isso, mas infelizmente, por ser imprevisível, esses eventos podem acontecer justamente nos locais citados pelo senhor Grilo. Esse é que é o problema da imprevisibilidade, né? E nós da engenharia temos que lidar com isso. Não adianta eu entendo que pode ser tomado como alarmismo. Poderia? Sim, depende de como a gente está avaliando. Mas eu prefiro tomar como um aviso, né? Como um alerta, para que a gente seja proativo, né? E se a gente puder ser proativo, a gente começa a olhar a montante de nossas barragens, que tem capacidade de risco, né? Eu tenho uma classificação de risco enorme, a gente tem que olhar para elas diferente. Ou seja, o que eu posso fazer caso um evento desse aconteça, né? Para que eu evite esse volume absurdo, astronômico, inimaginável de água caindo numa barragem dessa, né? A gente tem que olhar isso, né? Não se trata, eu não vejo como alarmismo, se trata como uma boa engenharia. Se tem um evento que pode ocorrer, eu não o previ, perfeito, concordo. Realmente não tem, não foi previsto. Mas agora acontece que eu tenho a ocorrência de eventos que anteriormente eu não previa. E se eles acontecem, estão acontecendo, né? E a frequência é um parâmetro importante, nós temos que estar atentos. Não se trata assim eu vou seguir o manual, vou. Eu tenho regras, tenho protocolos, tenho como para projeto, tenho. Mas eu não posso esquecer disso. Absolutamente, né? Eu gostaria eu gostaria, digamos, que os imprevisíveis continuassem imprevisíveis e ocorressem, digamos assim, esporadicamente. Não é o que está acontecendo e realmente esses registros existem, né? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que trazer isso para o debate mesmo, a gente tem que começar a olhar para as nossas barragens com muito cuidado, principalmente aquelas que têm, por exemplo, essa de Casa de Pedra, por exemplo, não preciso falar, né? Sem ela é dentro da cidade. Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu, assim, concordo, né? Não estou querendo ser aquele, né, meio político, né? Concordo com um lado, concordo com o outro. Não é isso. É que a gente tem que olhar das duas maneiras, olhando pela engenharia e olhando pela própria imprevisibilidade dos eventos naturais. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, conselheiro Geraldo. Mais alguma manifestação? Eu gostaria de fazer uma consideração. Compartilho muito da opinião do Júlio e eu tenho essa preocupação da mesma forma, especialmente nos novos projetos de rejeitos drenados, né? A gente sabe que o nosso clima, independente de eventos climáticos extremos, a gente sabe que o nosso clima ele é diferente, né, de outras regiões. Nós temos um clima tropical, e previsivelmente temos chuvas, né, de formas recorrentes. Então, eu tenho uma preocupação em relação aos projetos, é uma preocupação técnica mesmo, assim, no sentido da acuidade desses projetos e da necessidade de cuidado em relação a isso, né? A gente sabe que os rejeitos, na verdade, não, os minérios estão cada vez mais pobres, né, em relação especialmente ao minério de ferro, e, consequentemente, vamos ter cada vez mais geração de mais rejeitos e o que mais me preocupa, numa granulometria muito fina. Então, o que torna ainda mais vulnerável as pilhas, tá? Então, assim, eu sei que esse processo que o Júlio está sugerindo é muito longo, né? Você alterar ou incluir alguma consideração em, em alguma resolução ou em alguma, no caso do órgão ambiental, mas acho que vale a ressalva e vale o cuidado, tá? Era só isso que eu queria falar. Eu também tenho essa preocupação em relação às estruturas já existentes
eu acho mais preocupante porque, em termos de monitoramento, eu fico pensando o que poderia ser feito, né? O que já está implantado. Mas, especialmente em relação aos projetos que estão por vir, acho que tem que se tomar muito cuidado realmente com as normas, né, de construção desses depósitos, tendo em vista a nossa condição climática independente desse fenômeno. Então, era só agradecer, acho que é sempre válida a atenção nesse aspecto. Obrigada. Tá, conselheiro Cícero, só informá-los que nós temos um tempo regimental para este item de pauta, ele já está quase que ao final, e eu gostaria de franquear a palavra ao senhor Júlio depois, como eu combinei aqui. Então, vou pedir para que a gente possa, sem querer franquear, desabonar a fala de ninguém, mas para que a gente possa ser sucinto, caso mais alguns conselheiros queiram fazer uso da palavra. Conselheiro Cícero, pois não. Só para complementar minha fala aqui, eu também quero ressaltar um ponto. Eu estou muito de acordo com a preocupação do seu Júlio, a colega Maria Eugênia e outros colocaram bem. Eu só quis ressaltar na minha fala anterior que quando ele expôs que os eventos estão mais recorrentes e tal, que era necessário também de botar um pouco o outro lado da visão. Mas estou 100% de acordo que nós temos que debater e discutir esses assuntos, que as barragens que foram construídas lá atrás, elas são um ponto de preocupação, que os eventos climáticos, as chuvas intensas, causam uma maior dificuldade na gestão dessas barragens, são um risco, nós temos que ficar atentos, porque sabemos que uma barragem de rejeitos, se você gerenciar a freática, é importantíssimo. Estou de acordo com relação a isso. Só quis botar um conjunto de palavras para as pessoas entenderem que este conselho faz o trabalho dele e, principalmente, que a responsabilidade é do conjunto da sociedade, é da ciência, é das empresas, e aqui nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos o debate, nós fazemos todas as discussões, mas isso é uma parte do quebra-cabeças. E, principalmente, um problema de engenharia. As barragens têm que ser construídas corretamente, pensando nesses eventos extremos e pensando em tudo mais, tá? É só isso. Para dizer que é mais concordância do que discordância com os colegas que me antecederam. Obrigado, conselheiro Cícero. Eu vou avocar, então, o artigo 46 do Regimento Interno. Vou franquear a palavra ao senhor, Júlio Grilo, concedendo 2 minutos, que é o tempo que nos resta aqui neste item, e espero que seja o suficiente para que o senhor possa fazer as considerações finais. Fique à vontade. Novamente, muito obrigado. Tá? Presidente, depois deveria ser repensado isso, porque quando surgem assuntos que são muito importantes do ponto de vista de atividades minerárias, essa é uma Câmara que deveria ser o local da discussão. Mas, sintetizando aqui, olha, o Geraldo Guimarães, ele disse praticamente tudo que eu poderia dizer sobre a imprevisibilidade. O que eu tenho dito nessas minhas falas sobre esse assunto de vulnerabilidade é que esses eventos vão ocorrer aqui. Vão ocorrer aqui. A gente não sabe quando nem onde, mas vão ocorrer. Provavelmente não será nesse verão, porque nesse verão, pela consequência de El Niño, nós teremos uma precipitação menor na nossa região do que deveria ser. Mas tudo bem. Agora eu queria fazer uma pequena correção para o Cícero. Nós não tivemos chuvas de 300 milímetros na nossa região. Nós soltamos agora uma nota técnica de número 06 do Fórum Permanente de São Francisco, 06 de 23, em que nós apanhamos o Euler, presidente, coletou todos os índices de todos os pluviômetros da região metropolitana de Belo Horizonte nos últimos anos. Tá? Naquela precipitação em que ocorreu o deslizamento, o escorregamento da pilha da Valeo Rec, ali naquele local choveram 204 milímetros num dia.
e só teve um local nesse 8 de janeiro que choveu, acho que é 8 de janeiro mesmo, que choveu mais do que aqueles 204 milímetros, que foi na parte mais baixa ali de Brumadinho, que choveu 209 milímetros. Então, quer dizer, esses números estão todos na nota técnica, vale a pena ler a nota técnica. E aí a minha fala aqui é para que, preventivamente, a ANM observe esse artigo 24, a FEAM observe os seus procedimentos internos do ponto de vista de novos licenciamentos e fiscalizações, mas que, principalmente, as empresas tenham uma ação proativa e já preparem os seus sistemas de extravasamento de águas pluviais para estes eventos extremos, que os números já estão aí mostrando. E, novamente, então, te agradeço, presidente, e era isso que eu queria dizer. Um abraço. Obrigado, obrigado, senhor Júlio Grilo.